Salve, camaradas do reino e no reino de Deus. Nós estamos agora, nesse instante, passando pela semana chamada Santa. Vale a pena a gente fazer esse roteiro, acompanhar como é que foram esses últimos dias de Jesus, que começa com o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é um momento extraordinário que é registrado por todos os evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João registram esse momento extraordinário que marcou a história dos discípulos e é absolutamente fundamental para poder confirmar e enfatizar que Jesus é o Messias prometido. E eu quero ler em Mateus 21 como é que foi isso, mas você pode ler em todos os outros evangelistas e você vai perceber algumas características que eu peguei para a gente poder falar sobre o que foi esse dia, o que significa esse dia e quais são os pontos principais, segundo minha opinião, sobre o Domingo de Ramos, esse dia que o louvor maior foi Hosana, Hosana, Hosana ao Filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Olha lá. Quando Jesus e seus discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica ali perto no Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante e, logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém, agora seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento, e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumento e o jumentinho. Jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao Filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas dos céus. Incrível. Os outros evangelistas, eles vão registrar o seguinte, quando isso estava acontecendo, esse barulho todo, essa muvuca toda, esse louvorzão, esse momento extraordinário dos discípulos que foi contagiando toda a multidão que vinha, eles falaram, os religiosos vão dizer, falam para Jesus, fala com que os seus discípulos se calem, o que é isso? O que é isso? Menos. Fale com que eles se calem. Jesus diz a eles o seguinte, mas se eles se calarem, as pedras vão clamar. Se eles calarem a boca, as pedras vão querer louvar. Então, é assim, esse momento é um momento assim que os outros evangelistas, eles registram isso aí. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré. Muito bom. Esse momento é um momento bastante importante para mim e para você. Primeiro, porque Domingo de Ramos, esse momento, esse instante, é o quê? É um ato simbólico messiânico. Tem detalhes aí, que são detalhes que revelam exatamente, Mateus faz questão disso, os evangelistas também, de poder dizer o seguinte: olha, aconteceu isso, e isso tudo tem a ver com uma demonstração histórica, de um momento, de um fato que aconteceu e que revela exatamente que Jesus é o Messias. Olha que interessante esse negócio, hein? Presta atenção. Primeiro, há uma referência, com esse negócio de jumentinho, há uma referência a profecia do Velho Testamento. Daí a importância de sempre lermos o Evangelho para que de lá a gente possa ir para o Velho Testamento para poder pescar aquilo que tem a ver com a nossa fé, vida e prática hoje. Ok? Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, diz assim, olha que interessante, essa foi a referência que foi citada inclusive por Mateus. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. Está montado no jumento, num jumentinho, filha de jumenta.
Que interessante. Então esse é um detalhe importante quando você pega esse texto. É bom saber que está lá em Zacarias. Algumas bíblias até dão essa dica nos rodapés e nos números pequenininhos que ficam mostrando onde é que está a referência para ajudar você a ir para o Velho Testamento a partir do Novo. Quando você olha para isso, você vai aprendendo um monte de coisa. Então tem esse aspecto do jumentinho, ou seja, um animal que ninguém tinha montado. Jesus foi o primeiro a montar. Isso é muito bonito, muito interessante, de um simbolismo impressionante, que aponta para Jesus como o Messias. Então, outra coisa também, sabe esse negócio de mantos colocando no chão para que Jesus pudesse estar passando? E também os ramos, etc. Os mantos colocados, isso daí é uma prática que era muito comum na cabeça do povo judeu, inclusive dos antepassados, que revelavam exatamente isso, que mostravam que era quando um rei estava sendo coroado e estava sendo aclamado como rei. Lá no segundo livro dos reis, no capítulo 9, no versículo 13, você vai encontrar Jeú, e você vai perceber, se você for ler lá, você vai perceber que o pessoal ficava jogando os mantos, colocando panos sobre os seus panos sobre a estrada para que Jeú pudesse passar. Isso tem a ver com o cortejo de aclamação de um rei. O outro também, que você percebe lá no primeiro livro dos reis, no capítulo 1, versículo 33 em diante, Davi chama Salomão, chama a mãe de Salomão e chama toda a corte, chama todo mundo para poder aclamar Salomão como o seu filho, como o próximo rei, o herdeiro e o rei. Então Davi ele pede, inclusive, que tragam a mula que era dele, ou seja, o animal que é dele, que é representativo exatamente da sua realeza, e ele faz com que Salomão sente-se sobre esse animal, essa mula, e faz com que ele entre de maneira triunfal em Jerusalém. Muito interessante olhar para esse aspecto. Primeiro, que o Domingo de Ramos tem esse detalhe, que é o aspecto simbólico messiânico. Mas tem um outro detalhe bastante interessante também. Tem a ver com um momento histórico, um momento importante ali. Tem a ver com o seguinte: os discípulos e uma multidão impressionada pela ressurreição de Lázaro e outros milagres que Jesus havia feito, começaram a louvar com muita alegria. Começaram a celebrar com muita alegria. Aliás, eles fazem uma referência ao Salmo 118, que eu vou ler também, vale a pena. O Salmo 118, do versículo 24 ao 27, olha lá o que está escrito. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Hosana, ó Senhor, hosana, salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Um texto assim, olha, de muitos e muitos, centenas e centenas de anos atrás, você percebe exatamente o que? Essa expressão extraordinária que vai para a boca dos discípulos e daquela multidão que começava a cantar o hit da entrada triunfal em Jerusalém. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Esse é um outro aspecto importante, além do emblemático messiânico. Mas também tem um outro que é muito importante, que tem a ver com Domingos de Ramos, que a gente não pode esquecer, que Lucas registrou. Lucas registrou, o capítulo 19, ele registrou isso aí, que é um negócio muito importante e faço questão de ler com você. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Aqui é a profecia de Jesus, de algo que vai acontecer numa opressão horrorosa no ano 70, depois de Cristo, onde Jerusalém foi completamente destruída. Isso é fato histórico. Mas Jesus profetizou lá atrás que isso iria acontecer. E aí Jesus chora por Jerusalém, tem dor por Jerusalém. E ele clama por Jerusalém. Ai, 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 Jerusalém, Jerusalém.
Por que você está fazendo isso, Jerusalém? Por que você fez isso? Por que você continua fazendo isso? Por que você não reconhece a oportunidade da tua salvação? Por que você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la? E assim, quando você pensar em Domingo de Ramos, você tem que pensar nessas duas coisas. No louvor triunfante e exultante e no choro doído, verdadeiramente profético. Essa é a dinâmica para a gente nunca esquecer que, além da vida ser assim, é feita de lágrimas e também feita de alegria, feita de louvor retumbante, mas também de dor, de choro doído. Você lembrar dessa história de Jesus, nosso Senhor, e o que o Domingo de Ramos revela para mim, revela para você. Então que esse momento nos encha de um louvor exultante, mas não um louvor que seja alienante. Não é um louvor que nos tire da realidade, não é um louvor... Esse é o verdadeiro louvor profético, é o louvor que vem carregado com o olhar à realidade, olhar o que está acontecendo e perceber muito bem as coisas que estão acontecendo na história e na vida como ela é, e na vida social e em tudo que está acontecendo. Então que o Domingo de Ramos sirva de fato sempre para nos trazer à memória essas coisas. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós vamos falar sobre a segunda-feira, dando continuidade nesses dias, que são dias que falam exatamente sobre esse momento, que é o momento de os últimos dias de Jesus antes da tortura e crucificação e poderosa, extraordinária ressurreição.